sobre os novos desmembramentos da revisão da vida toda, né? O ano passado a gente ficou muito esperançoso com o seu julgamento, que foi adiado várias vezes, né? A cada novo voto a gente ficava ali torcendo e finalmente tinha sido julgado pelo STF a revisão da vida toda como possível, ou seja, um direito a todo segurado que se encaixasse, obviamente, nos requisitos e tivesse aí a chance de aumentar a sua aposentadoria. Então nós tínhamos ganhado. Então já havíamos tido esse julgamento, né? O que faltava então? Todos os processos da revisão da vida toda estavam suspensos, aguardando os efeitos finais dessa decisão. Então já havia sido julgado, a gente estava esperando a modulação dos efeitos. O que significa isso, Paula? Significa os requisitos em si, né? Então, para quem teria direito, desde quando, até quando, enfim, né? Todos esses requisitos específicos para ser aplicada a revisão da vida toda. E aí que aconteceu que ontem foram julgadas duas ações que não tenha nada a ver com a revisão da vida toda, mas que também abrangem discussões sobre a inconstitucionalidade do artigo 3º da Lei de Benefícios. E aí o que aconteceu? O STF julgou que esse artigo 3º é constitucional. E aí, olha só a jogada. Então, sendo constitucional esse artigo específico da Lei de Benefícios, isso significa que os segurados têm que respeitar esse artigo. Então, eles não podem ter o direito de escolha de aplicar esse artigo da lei ou uma outra regra de transição de benefício de aposentadoria, como era a questão da revisão da vida toda. Porque a grande tese da revisão da vida toda era aplicar a regra mais favorável ao segurado. O segurado se aposentou sobre a regra ali que você calcula, que é a regra atual até hoje, inclusive. Aliás, hoje mudou um pouquinho em relação à média, mas era, né, pegar a média dos 80% maiores salários a partir de junho de 94, que é quando tivemos o plano real. Na revisão da vida toda, dava esse direito a opção de escolher a regra de cálculo também, então teriam direito de escolha de escolher a regra mais vantajosa. Se seria essa regra que era até então atual, até a reforma previdenciária, da média dos 80% maiores salários a partir de julho de 94, ou seria mais benéfico para eles também colocarem nesse cálculo de média os salários anteriores a julho de 94. Em outras palavras, essa era a tese da revisão da vida toda. Então, sendo julgadas essas outras duas ações de inconstitucionalidade, sendo que o STF falou que não é inconstitucional, é constitucional, significa que o segurado não tem direito à escolha de uma regra a outra. Em outras palavras, ele tem que obedecer à regra, à legislação atual, quando ele se aposentou. Logo, não teria direito à revisão da vida toda e ela caiu. Não existe mais. Toda essa discussão toda do STF, né, resultou nisso. 7 votos contra 4 votos. Somente 4 votos a favor dos aposentados e 7 votos contra, né, infelizmente. Tentei explicar aí o juridiquês. Qualquer dúvida me mandem aqui. Mas a gente sabe que, infelizmente, na prática não é só discussão de leis, né, e de aplicabilidade. É também muita politicagem, infelizmente. Então, a advocacia previdenciária está em luto, né? Vários colegas estão postando sobre isso e realmente é uma tristeza, tá? Porque é uma perda do país inteiro, não é somente a perda dos segurados aposentados, dos segurados que teriam direito a aumentar esse benefício e dos advogados, consequentemente, mas de todo o Brasil, porque é um direito a menos para todos os segurados aposentados. A gente já sabe que na prática já é muito difícil